Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Jales. Tenho o prazer de apresentar Evangelho e Espiritismo. Queridos amigos, queridos irmãos do canal da USA Intermunicipal Jales, aqui do Noroeste do Estado de São Paulo, estamos aqui com o nosso momento aqui, né, bem aconchegante, né, bem acolhedor, que é o momento do Evangelho, esse momento, né, que a gente recebe os amigos nesse canal para conversarmos numa roda de conversa agradável, uma troca de impressões, vamos trocando aí, vamos interagindo uns com os outros aí para a gente ir enriquecendo esse momento tão importante que é o momento da reflexão do Evangelho. Hoje estamos aí inaugurando um fundo, né, que a USE nos presenteou aí, né, dizendo que a gente deve usar esse fundo, que é para podermos fazer a divulgação, né, muito bom, ficou muito bom, ficou agradável aí esse fundo aí todo. E temos hoje, né, a grata satisfação aqui de estar recebendo mais uma vez, com todo carinho aqui, o nosso querido amigo, irmão aí, Geraldo Campetti. Geraldo Campetti é da FEB, né, está aqui contribuindo conosco, ele que foi um dos inspiradores nossos desse canal, dessa atividade aqui nesse canal. Seja bem-vindo, Campetti. Boa noite, querido Davi, boa noite, Robson, uma satisfação estar aqui com vocês. Boa noite aí aos nossos amigos, internautas, o quarto integrante desta sala virtual. Boa noite ao querido Ike, que está aí nos bastidores. Muito obrigado, viu? Uma satisfação, Davi, estar aqui. Estou com saudade de vocês. Pois é, Geraldo, a gente também fica com saudade, né? A gente são corações entrelaçados, né? Na amizade, no carinho, então esses momentos são muito refazentes quando a gente se encontra. Temos também aqui contribuindo conosco, já esteve no nosso canal aqui já uma outra vez, né? O nosso querido amigo aí, o Robson, ele é da USE de Lorena, né? Está aqui conosco nesta noite. Seja bem-vindo, Robson. Obrigado, agradeço o convite mais uma vez, Davi, de estar participando aqui com vocês, é sempre mesmo um prazer. Agradeço ao Wiki, que dá todo o suporte técnico para nós, né, como sempre, ao Geraldo, que eu tenho o prazer de conhecer agora, um abraço fraterno a todos vocês, e aos ouvintes que estão, e os espectadores que estão nos vendo nesse momento também, que Jesus abençoe a todos. É uma satisfação muito grande, né, receber os amigos queridos aqui na sala e também o nosso público, né, que está sempre aqui conosco nas segundas-feiras. É uma alegria muito grande recebê-los. Queremos também ressaltar aqui e agradecer, né, a Web Rádio Deus Conosco, a Web Rádio Fraternidade, que nos transmitem nesse momento, que nessa parceria levam essa atividade para mais outros corações aí que comungam conosco desta hora, que passa muito rápido, né? Mas que nos traz grande alegria de podermos estar aqui. Então, que a gente possa, nessa noite, juntamente nós quatro, né? Estamos aqui os três, mais o Ike ali, né? O Ike está nos dando suporte, cuidando aí da parte técnica, sendo ele o quarto elemento aqui dessa sala, e o público, nosso quinto elemento aí, né? Estamos aí a Fernandinha lá de Houston, né, e o pessoal chegando aí para a nossa conversa dessa noite. Então nós vamos iniciar a atividade, pedindo ao nosso amigo Robson que faça a prece inicial para a gente começar a nossa atividade no clima do Evangelho, da prece, né, que é o nosso assunto. O nosso assunto aqui. Querido Mestre Jesus, Senhor,
do nosso planeta. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, reunidos com os nossos amigos queridos, aqueles que também estão em casa, nos assistindo, nesse momento tão maravilhoso de encontro, de fraternidade. Que o Senhor Jesus possa iluminar a todos nós, guiando os nossos passos, guiando as nossas ações, fortalecendo os nossos pensamentos no amor e na paz. Mais uma vez, agradecemos então, Mestre, por essa oportunidade imensa que o Senhor nos proporciona de aprendizado. Graças a Deus. É isso aí, meus amigos. Nós vamos então, dando início aqui a nossa reunião de hoje, né? E o nosso programa, dando prosseguimento ao capítulo 28, né? Que é esse capítulo sobre as preces gerais, que inicia-se ali pela oração dominical, né? E vai passando aqui. Kardec ele vai fazendo uma construção bem didática, né? Para a gente ir entendendo, né? Os vários momentos e as várias necessidades em que da prece para todos nós, né? Tem prece para si mesmo, prece para os outros, né? Nós estamos aqui agora no item 30, né? Ato de submissão e de resignação, né? Será que a gente tem que pedir, né, para essa submissão, para essa resignação, ou a resignação é inata, ou seja, a gente já tem ela e pronto, né? Será que a gente deve pedir a Deus isso, né? Será que nós devemos nos dirigir ao Criador pedindo resignação, já que virtude ela não é uma graça, né? Sabemos que virtude não é uma graça, né? Mas então nós podemos pedir isso, né? Então nós vamos ver aqui agora, dirigindo a gente no início dessa conversa, né? Passando aqui o nosso querido Geraldo, e nós iniciamos com a pergunta para o nosso público, né? Resignação, né? Submissão, a gente deve pedir, é uma graça ou não? O que você acha aí? Então vamos ao Campete agora para ele nos conduzir aí. Muito bem. Estamos aí, né, com esse fundo tão elegante, essa tela linda, né, da USE, parabéns aí pelo bom gosto. E Davi, esse capítulo importantíssimo, né, de número 28, né, Robson? Sim. O maior de todos em extensão, são 84 itens, e a gente tem aqui o item 30, ato de submissão e de resignação. Vamos aí preparando para responder a pergunta, não é, que o nosso querido Davi formulou, a gente vê como é que a gente lida mesmo com essa questão. A gente aprende aqui no Evangelho sobre obediência e resignação, não é, Robson? Sim, sim. Olha, lembra daquele ditado? Quem pode, como é? Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Obedece quem tem juízo, né? Então, a obediência é o consentimento da razão, né? É uma atitude de submissão pela razão. E a resignação é uma aceitação do coração. Não é? Por isso que essa pergunta desafiadora que o Davi faz, né, será que de fato a gente, né, está assim pronto, né, para se resignar, para se submeter à vontade de Deus na nossa vida? Bom, então a gente podia começar aqui, como a gente já vem estudando, queridas e queridos, o Evangelho é tão rico, e às vezes a gente chega no capítulo 28 e acha que não deve estudar, né? Vamos começar de novo, né? Chegou no 28 a gente não precisa estudar. E a gente está vendo aqui ao longo de cada semana como é rico, como é assim proveitoso cada item que Kardec nos traz. Primeiro pela genialidade, não é, Davi, do codificador, ele faz um prefácio sempre, o Robson, não é, na entrada de cada capítulo, essa apresentação, a dissertação sobre o assunto que depois ele vai trazer a exemplificação na prece. É uma coisa maravilhosa. Então, Robson, a gente queria pedir a gentileza de você fazer a leitura desse primeiro parágrafo aí do item 30, do prefácio, que aí fazer a leitura e já alguns comentários, o Davi também comenta, e a gente vai conversando aí, depois a gente já traz a participação dos nossos amigos queridos, que já estão respondendo aí a pergunta. Sim, Geraldo, você falou muito bem do professor Kardec, que foi fantástico na escolha, inclusive, para essa codificação, né, de uma sabedoria imensa, né?
secundado pelos espíritos que o suportavam e o ajudavam nesse momento. E hoje, especificamente, um abraço especial para o nosso querido Kardec, que hoje ele completaria 218 anos. Né? Então, é uma grata satisfação. 3 de outubro de 1804. Então, assim, eu falei, essa data tem... A minha esposa falou comigo, Robson, essa data, 3 de outubro, né, alguma coisa alusiva a Kardec. E aí eu fui ver, pessoal, ali é assim, então ele completaria 218 anos. Então, o professor Kardec está presente também conosco nesse momento, né? De fato, uma figura, um espírito magistral. Bom, vamos à leitura, então, como o Geraldo pediu, dessa primeira parte aqui. Isso, olha lá. Codificador da doutrina espírita. Ato de submissão e resignação. Prefácio. Quando o motivo de aflição nos atinge, se lhe procuramos a causa, acharemos frequentemente que é a consequência de nossa imprudência, de nossa imprevidência, ou de uma ação anterior. Nesse caso, não devemos atribuí-lo senão a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade é independente de toda participação que seja nossa, é ela uma prova para essa vida ou a expiação de uma existência passada. E neste último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta, porque somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Então, ele remete ao capítulo 5, números 4, 6 e seguintes. Bom, o Geraldo ele comentou sobre o próprio ato da submissão e resignação, que a submissão, então, envolve, é implícito, uma obediência, né? E o Davi já mencionou lá, será que nós temos isso mesmo? Né? Gravado em nós? E da resignação, que é a aceitação. Será que estamos mesmo dispostos a aceitar aquilo que está acontecendo conosco? Né? E será que essa aceitação, se porventura a gente concluir que ela é a melhor coisa para nós, mas será que é uma resignação passiva ou ela deve ser ativa? Eu vou ficar sentado no meu lugar, então eu vou estar obedecendo no ato de submissão e vou estar resignado. Então eu vou aceitar. Mas simplesmente aceitar vai resolver alguma coisa? E parece que não. Essa aceitação ela tem que ser ativa. Né? Então nós temos que trabalhar e desenvolver isso em nós. Quando ele fala que se a gente vai procurar a causa, nós vamos achar com certeza. Porque toda aflição tem uma causa. Né? Se a gente entrar no evangelista João, Jesus diz lá, né, eu marquei aqui, no mundo tereis aflições. Então Jesus já estava dizendo para nós que não seria fácil esse processo de aprendizado. E também, mas ele diz o seguinte, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Jesus fala tem de bom ânimo, eu entendo que naquele momento de que se estamos passando por isso, é o momento também de agirmos, para sairmos dessa situação. A prece é extremamente importante, né? Mas nós não podemos ficar simplesmente só nas preces, nas orações, como que se esperando algo. Eu preciso fazer alguma coisa. Né? Então, entender que toda aflição tem uma causa é extremamente importante nós buscarmos conhecer, pelo menos, aquilo que se aproxima de uma causa que vai nos dizer, olha, você sofre por causa disso. Já é uma boa razão, né, Davi, aí. Se a gente busca um entendimento, já facilita um pouco o caminho, não é? Seguramente, né, o estudo, né, das
o estudo da nossa própria natureza leva a gente a entender o porquê das aflições, né, que a gente vive. O Espiritismo diz que sempre tem uma correlação, né, nunca Deus não castiga, a lei divina não pune, né, ninguém está aqui sendo punido, castigado, maltratado por Deus por qualquer coisa. Então ele usa a palavra frequentemente, né, é uma consequência, ou seja, não é de vez em quando, é uma consequência, frequentemente. Então, sempre que a aflição nos chega, ela mostra que existe alguma coisa em nós que precisa ser modificada, né? E o resgate não é pura e simplesmente para pagar uma dívida, como muitos acreditam, porque isso não adiantaria nada. A gente voltaria sempre aos mesmos enganos, e a gente volta também, mas não por isso, né? E não teria finalidade de pagar pura e simplesmente. Então, o espírita, ele aprende que ele deve analisar as suas dificuldades, ele deve analisar o seu sofrimento para tirar dele a lição de localizar onde é que é o seu ponto fraco, né? Onde realmente ele tem mais dificuldade, onde ele trouxe do seu passado, dessa vida, os enganos que levou ele àquele sofrimento. Então, o sofrimento traz para nós uma avaliação, né? É um momento de avaliação, não é pura e simplesmente um pagamento de débito, porque frequentemente ele é uma consequência. Se ele é uma consequência, então fatalmente a gente agiu em algum momento de uma maneira que estava desconforme com a lei divina, né? Exatamente. Olha, a pergunta que o Davi lançou aí, queridas e queridos, vamos respondendo, por favor, espontaneamente, não é? Será que essa questão, né, de submissão e resignação já está internalizada em nós? A gente é submisso, assim, ou será que nós somos um tanto quanto, não é, assim, insubordinados, ou, né, reagimos a qualquer necessidade de disciplina? Ia falar submissão a Deus, submissão a qualquer coisa? Não, eu sou livre. Será que é assim que a gente pensa? Como é que é? E a resignação? Será que a gente já tem isso dentro de nós ou a gente tem muito mais revolta, né? Não aceitação do sofrimento que nos bate à porta? Vão escrevendo aí, algumas amigas, amigos já responderam, daqui a pouquinho a gente traz a participação. Olha, aqui do que o Robson e Davi comentaram, a referência que Kardec faz na sua organização didática, posto que era um educador por excelência, né, Hipólito Leão Denis Arrivaio, então tem uma didática admirável, ele remete ao capítulo 5, itens 4 e 6. Quando a gente vai ver o capítulo 5, o Robson é o segundo maior em extensão do Evangelho, com 31 itens, né? E aí a gente fica, né, realmente a gente está precisando muito, né, de consolo, porque somos aflitos todos nós e tal. E aí no item 4, né, 6 e seguintes, no item 4 ele vai falar das causas atuais, e no item 6 para frente, das causas anteriores, das aflições. É por isso que você comentou como é importante a gente buscar essas causas, e a gente, diante disso, ter uma compreensão, um entendimento, para facilitar a nossa postura. Agora, a postura não depende apenas do entendimento, né, Davi? Depende de uma ação propriamente em que a gente se coloca no exercício daquilo que a gente está compreendendo. Porque eu posso entender intelectualmente, mas ainda não estar, digamos assim, com aquela virtude ou aquele ensino internalizado efetivamente. Aí eu vou ter dificuldade na vivência, na prática, não é? Por isso a pergunta aí, então. Vamos escrevendo, daqui a pouquinho a gente traz aqui. Vamos seguir, então, Davi, por favor, você pode ler o segundo parágrafo desse belíssimo item 30 aqui, do prefácio, por favor. Vamos lá, vamos aqui. Eu me lembrei de uma fala de Kardec no Evangelho também, Campete, você falando isso, onde ele diz assim que o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, né, nos levam às transformações. Ele coloca lá, depois do homem de bem, ele coloca isso, né, bem sentido, porque só entender aqui não é muita coisa, né, é o primeiro passo, mas não é tudo. Precisa sentir, né, quando a gente sente, então aí a gente muda, né, a gente consegue realizar, né. Ô, Davi, deixa eu colocar só uma coisa, por favor, que o Geraldo falou, e que será que a gente é impossível, será que nós somos tudo isso, sim, né? Nós somos impacientes, nós somos imprevidentes, nós somos muito impulsivos. A impulsividade, então, nossa, por que será que aconteceu isso comigo, né? Eu sempre, quando estou conversando com os amigos, eu falo assim, olha, vamos pegar um exemplo só. Estou no trânsito,
né? Então, dirigir no trânsito de hoje, dependendo da cidade, é uma bênção. Né? Então, assim, um ato de impulsividade, quer dizer, você pode gerar uma tragédia. Né? Então, quem sabe um dia a gente conversa sobre inteligência emocional, mas falta-nos isso aí, né? Que é essa capacidade de controlar de maneira eficaz a nossa impulsividade. Quer dizer, nós podemos ter o conhecimento, como o Geraldo falou, ter todo aquele aspecto intelectual, mas, e também, como o Davi falou, a gente precisa vivenciar isso. Né? Não basta só saber, precisa vivenciar. Então, somos imprudentes, muitas vezes, somos impacientes e somos impulsivos. Então, a gente tem um longo caminho. E isso com o conhecimento da doutrina espírita. Né? O Robson, esse negócio do trânsito que você trouxe é impressionante, né? Eu penso assim, veja, toda vez que eu saio, que eu estou apressado, rapaz, eu encontro um lerdo na minha frente. Toda vez que eu saio, que eu estou com tempo, estou bem à vontade, eu encontro um apressadinho atrás de mim. Acontece isso com vocês também? Então a gente costuma, no trânsito, olhar para o comportamento do outro, né? Outro dia mesmo eu estava com um pouco de pressa e lá dirigindo tranquilo, sereno, aliás, como todos nós deveríamos fazer, né? E de repente eu querendo o horário aqui, olha, gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Olha, o Robson resgatou duas palavras-chave que estão aqui ainda, Davi. Vamos só lançar para os nossos queridos amigos aqui, o quarto participante dessa sala virtual. Queridas e queridos, duas palavras-chave: imprudência ou imprevidência, não é? Aqui coloca Kardec, né? Reconhecemos estar numa imprudência ou imprevidência nossa. O que significa exatamente nós sermos imprudentes e sermos imprevidentes? Enquanto o Davi vai ler o outro, a gente já vai comentando. Vocês vão ir escrevendo para o nosso esclarecimento. O que é ser prudente? O que é ser imprevidente? Vamos seguir, Davi, por gentileza? Vamos lá. O Ike colocou aí no bate-papo interno ele, nossa, né, um refrãozinho de uma musiquinha que eu inventei, que eu canto, e o Levizinho, porque o menininho lá, querido nosso, ele canta também, que é todo lerdo vai para onde você vai. Eu vou cantando no trânsito para não ficar bravo, eu vou cantando, todo lerdo vai para onde você vai. O apressado sempre na também. Sua frente. O apressado também, viu, gente? Então a gente aí a gente é o lerdo, né? Bom, no que nos aflige, não vemos em geral senão o mal presente, e não as consequências ulteriores favoráveis que isso pode ter. O bem, frequentemente, é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma doença é o resultado dos meios dolorosos que se empregam para obtê-la. Em todos os casos, devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se quisermos que nos sejam tidas em conta, e que estas palavras do Cristo não sejam aplicadas. Bem-aventurados aqueles que nos sejam aplicadas, né? Bem-aventurados aqueles que sofrem. Seguramente. Submeter-se à vontade de Deus, compreendemos que não é uma submissão cega, como nós aprendemos nas religiões, né? A gente pura e simplesmente faz porque é assim que está escrito. Não é isso. A doutrina espírita nos ensina que é a razão e o sentimento. Nós compreendemos por que estamos fazendo. Compreendemos que Deus faz tudo dentro de uma lei justa, perfeita, e que nada é feito por capricho, por vingança, por punição, por nada. Então, se algo nos alcança, está se aplicando ali a vontade de Deus, que quer que nós nos libertemos da causa daquele sofrimento, daquilo que está gerando aquele sofrimento. Deus quer isso, quer que a gente se liberte. Então, é da vontade dele que a gente seja feliz. É da lei divina a felicidade, o amor. Né? Então, Deus quer que a gente seja feliz. Então, para isso, nós naturalmente vamos enfrentar as tribulações, as dificuldades, os problemas, que na verdade são aquilo que a gente vai gerando e que a lei vai nos devolvendo como a nossa colheita da plantação que nós fizemos, para que a gente verifique e faça a aferição, se aquele fruto é bom ou é ruim. Né? A cada um será dado conforme suas obras, disse Jesus. Né?
Nós não colheremos o que nós não plantamos. Então, se o fruto é amargo, eu não tenho que questionar Deus, eu tenho que questionar a mim. Que semente eu lancei na terra? O que eu plantei, né? Se eu colho uma dor, uma dificuldade, o que foi que eu lancei, né, na minha caminhada? Qual foi a semente que eu joguei no solo? Então a gente tem essa confiança, ajuda muito a gente a entender que Deus está agindo a nosso favor e não contra nós, né? O Criador não age contra os seus filhos, mas a favor, auxiliando-os, né? E a própria dificuldade é o auxílio. Ela é o aprendizado que nós vamos ser submetidos na medida em que a gente vai se submetendo a Ele, com essa resignação que Ele fala, com essa submissão, não uma submissão cega, uma submissão com compreensão, que é como nos ensina o Espiritismo. Né? A gente sofre, mas sabe por que sofre. A gente passa por provação, mas sabe por que passa por provação. Não é pura e simplesmente, né, ficamos ao sabor do capricho, né, da vida ou de vida. Exatamente, Davi. E aqui Kardec, uma vez mais, Robson, remete ao capítulo 5, que é exatamente, né, Bem-aventurados os aflitos, o item 18, que fala do bem e mal sofrer. Não é? Para a gente verificar aí a nossa postura diante desse convite, convocação que todos recebemos, né, com as provas e expiações que vão carregando as lições para o nosso aprendizado, como nos ensina Emmanuel. Eu queria voltar num ponto aqui, Robson, para você nos explicar, porque eu não entendi essa parte aqui, não. Que coisa é essa daqui que, quando Kardec fala assim, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. Como é que está ali? Está no fechamento do primeiro parágrafo, né? Poderemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. Quer dizer que a gente peca e a gente é punido? É assim que funciona, Robson? Você poderia nos explicar? Eu entendo. A palavra punição, para mim, ela é muito forte aí. Né? Existe uma lei de ação e você tem uma reação. Né? O próprio Davi estava comentando, em outras palavras, isso. Né? Mas eu preciso passar por aquilo para eu sentir, provavelmente, a dor que eu possa ter causado em outras pessoas. Né? Então, eu preciso, como eu não senti aquilo, passando por essa falta e sofrendo aquilo que eu dei causa, existe, se eu quiser e se eu estudar, um aprendizado. Essa é uma ferramenta que Deus coloca à nossa disposição. E saímos daquela postura que muitas vezes mas por que está acontecendo isso comigo? Adiantando um pouquinho, o Davi falou no próximo parágrafo, que a gente só vê o mal presente. Né? Só o mal é presente. Como que eu vou entender isso? Por que será que eu estou passando por isso? Aí eu vou procurar a causa. Será que não foi? Se eu não achar nada nessa vida, com certeza vai ser na outra, como está lá no capítulo 5. Né? Então, a palavra punição eu vejo que é muito forte. Eu trocaria por, nós vamos passar pela mesma coisa, para ver como é que você fez alguém sentir, e aí você vai sentir como é que é essa dor, esse sofrimento, para você manipular, se manipular, burilar os seus comportamentos e mudar, se você quiser. Porque eu não mudo Geraldo, não mudo Davi, não mudo ninguém, nós é que nos mudamos, se nós quisermos. Então, o Kardec foi perfeito nisso aqui, e ali deixar de vermos o mal presente. E entendemos que é aquela ferramenta que vai nos ajudar a nos modificarmos para melhor, se quisermos. Né? Essa punição aqui praticamente é como se fosse uma consciência que está pedindo realinhamento, né, com a vontade de Deus, quando a gente usa de maneira equivocada o nosso livre-arbítrio, e a gente é aí convocado pela lei de causa e efeito que rege os nossos destinos, né, a fazer esse alinhamento, quer dizer, caminhar no rumo que é o normal, natural e divino, que é o da evolução, é o do bem, é o do amor, não é da felicidade. Porque a punição está
não vinda de Deus, mas de nós mesmos, quando nós não nos sentimos integrados, quando a gente não se sente bem interiormente, porque não agiu de conformidade com as leis divinas. E, naturalmente, como a lei divina está escrita na nossa consciência, a gente reage quando alguma coisa não está certa. Mesmo que a gente passe um tempão, né, Robson, né, Davi? Pode levar o tempo de cada um, agindo às vezes no mal, na inconsequência, mas mais cedo ou mais tarde a gente acaba acordando, né? Vai ter esse despertamento consciencial. Exatamente, por isso que é muito bom. E o mal, ele é um circuito fechado em si mesmo. É um círculo que se fecha. Isso nos ensina André Luiz, no livro... Qual é o livro? É o Brilhos da Vida Eterna, né? Quando vai falar exatamente da prece ali no início, e vai tocar nesse ponto. Quer dizer, Deus tira do próprio mal que o homem cria a necessidade dele sofrer para o seu aprendizado. Não que Deus nos imponha o sofrimento ou qualquer punição. Deus só quer o nosso bem, a nossa felicidade, como o Davi falou. Mas a gente acaba sofrendo as consequências naturais pela lei de causa e efeito, né? Que é educativa, ela nos liberta, ela não pune e não condena, né? Bom, vamos trazer a participação do nosso público, do nosso quarto integrante aqui desta sala virtual, por favor. O Wiki trazendo as colaborações, já as participações. Olha aí, Davi, a sua amiga, nossa amiga e futura amiga aí do Robson, se não conhece ainda, porque a Fernandinha, quando a gente conhece, ela nos conquista, né? Não tem jeito. Bom. A Fernanda é esse coração querido aí, essa alma amiga. É uma demonstração de humildade, que é uma atitude muito importante para o nosso progresso. Sem dúvida, né? Compreender, aceitar é realmente uma demonstração de humildade, né? A gente progride com isso, com certeza. Temos a Marcela Esteves, Robson, essa é uma amiga, querida amiga e irmã da Argentina, está conosco aí legal. também. Ela falou que acredito que ao despertarmos nossa consciência, entendemos que o ato de submissão é útil para nós mesmos, porque tem a ver com nossas necessidades evolutivas e não com uma imposição do nosso Pai amoroso. O texto da Marcela é perfeito, porque ela fala assim, que quando nós despertarmos a nossa consciência, nós vamos entender isso aí. Então, aquilo que está gravado, como o Geraldo disse para nós, e outra que eu achei muito interessante que ela disse, e não como uma imposição do nosso Pai. O Pai não impõe nada, né? Ele só coloca lá, porque nós temos o livre-arbítrio, então nós é que vamos escolher o caminho, e nós vamos colher o caminho que nós escolhemos, né? É bastante importante isso aí, muito. E ela continua, a resignação consciente é uma modalidade de ação. Sim, porque a resignação, como eu comentei lá no início, né, ela é uma aceitação, como o Geraldo tinha dito, mas ela deve ser ativa. Então eu não vou ficar parado, eu tenho que partir para a ação, né? Então eu tenho consciência e parto para a ação para me modificar. E a prece é um dos instrumentos fantásticos para isso. Como a gente vai ver, Robson, 3 exemplos aqui que didaticamente Kardec nos traz, né? Nesses itens aqui ainda, que maravilha, né? É muito importante, a Denise está trazendo aí para nós, Davi. A resignação é uma missão que devemos cumprir com muita determinação para podermos evoluir. Sim, com certeza, né? Somos missionários de nós mesmos, né? A gente assume missão para consigo, né? Para o aproveitamento da existência para melhorar, né? Com certeza. E ninguém consegue evoluir se não for resignado, não, viu? Porque essa aceitação do coração é a internalização do Evangelho. E Evangelho é coração, Evangelho é simplicidade, Evangelho é roteiro, né? É guia para nós seguirmos. Fundamental tudo isso, né? Ótimo, já trouxemos aí uma breve participação. A questão da imprudência ou da imprevidência, vocês vão pensando aí, mas já vamos aqui, porque o nosso tempo voa, não é? Vamos pedir para o Robson e Davi. O Robson fala um pouquinho sobre o que seria essa imprudência, que acaba sendo decorrente, né, da nossa própria imprudência e da nossa imprevidência. O Robson poderia falar rapidamente sobre a imprudência e o Davi sobre a imprevidência.
a gente poder correlacionar. Quando eu era moço, a gente gostava de acampar, ia ali para o Pico de Itatiaia, aquela ali um pouco mais baixo, e tem uma pedra lá que a gente chama de Prateleiras. Ela é uma pedra que fica abaixo do Pico de Agulhas Negras. E eu, lá com 18, 19 anos, totalmente imprudente. A gente subia aquilo lá com algumas cordas, sem instrução alguma. Então, aí a gente via, depois, mais para frente, a gente foi perceber o quanto imprudente a gente estava sendo. Porque a gente estava arriscando demais a nossa vida e a gente precisaria ter regras específicas de segurança para fazer aquilo, né? Então, a juventude, ela é bastante imprudente, faz parte disso aí, mas a gente não pensa muito naquilo lá. Mas depois, quando a gente pensar assim, olha, você falou isso, eu me lembrei disso aqui agora, né? Faz bastante tempo. E aí, mas quando você chega lá, a vista é maravilhosa, viu? Você vê o Vale do Paraíba, você vê tudo aquilo. Aí a gente fala assim, agora nós vamos descer, como é que vai ser isso aí? E agora? Então, totalmente imprudente, né? Enfim, se a gente olhar, a gente fica... Se a gente pensar em 2 minutos, a gente vai achar uma série de imprudências da nossa vida. Muito. Ô, Robson, hoje que a gente é jovem há mais tempo, a gente tende a ser mais prudente, não é não? Você falou uma palavra bonita, tende a ser. Não necessariamente. Mas ainda não estamos 100% nessa coisa, não. Eu, pelo menos, não. A gente precisa se cuidar. A Marcela Esteves está trazendo aí, olha, uma ajuda muito boa, ela dizendo que a imprudência, né? Imprudência é agir sem refletir, sem considerar as consequências do ato, não é, Robson? Marcela está certa. É um ato, eu estou subindo. Né? Então, lá não reflete, né? Sem refletir nada, vamos subindo e vamos subindo. Quantas consequências aí pode não ter, né? No ato imprudente. Por isso, a prudência tem a ver com essa atenção, né? Sim. Com esse cuidado todo que a gente precisa ter. Tem a ver com a vigilância, né? A oração acompanhada da vigilância. Aliás, a vigilância antecede a oração, que é antecedida, inclusive, a vigilância pelo olhar, né? Como anota lá no texto do sermão profético, Jesus falando, e Marcos, ouvindo a narrativa de Pedro, né, vai tomar nota. Olhai, vigiai e orai. Essa sequência é muito interessante, está no capítulo 3, versículo 33. Ô, Davi, e essa questão aí agora da imprevidência, que a gente comenta tanto esse negócio de previdência, é importante ser previdente, o que é isso? Eu compreendo que a imprevidência é um desleixo nosso, né? É um descuido, né? É uma falta de preocupação nossa com a caminhada. Então, na nossa caminhada, a gente pode deixar de aprovisionar aquilo que nós necessitamos para as várias experiências que a gente tem que passar, seja em que campo for. Se eu vou fazer uma viagem e eu for imprevidente, não levar algo que é muito útil nessa viagem, eu vou ter muito problema. E não vou poder atribuir isso a ninguém. Se eu vou para um lugar muito frio e não coloco agasalhos na minha mala, né, vou embora do jeito que eu estou mesmo, a hora que eu chegar lá eu vou passar muita dificuldade, muito desconforto, porque não fui previdente, né? Eu não fui, não tomei cuidado, né? Fui desleixado de não observar, de não olhar o clima na região, de não saber. Então, o homem imprevidente, ele se antecipa às coisas. Ele se mune de recursos para que a sua caminhada seja melhor, seja menos desastrosa, né? Então, na caminhada nossa da vida moral, a caminhada moral, muitas vezes nós somos imprevidentes, porque a gente não se mune de recursos, de coisas que vão nos ajudar no caminho, né? A gente vai vivendo a vida sem perceber, sem dar conta, né, da nossa caminhada, e quando vê, estamos dentro de problemas, né? Quantas vezes a gente fala assim, nossa, meu Deus, se eu tivesse pensado um pouquinho, não teria feito tal coisa. Se eu tivesse meditado um pouco, né, dado um pouco mais de atenção a tal coisa, não teria feito tal coisa. Mas, então, essa imprevidência, né, essa desatenção, né, com a caminhada, essa falta de observação com aquilo que é necessário na caminhada. A imprevidência está muito ligada com a imprudência, né? A imprevidência, elas são ali irmãzinhas gêmeas, né? Então, ali, caminham juntas, quase, né? Caminham juntas, né?
caminhos juntos. Verdade, verdade. Essa imprevidência aí, ela acaba fazendo com que a gente não tome, né, os cuidados adequados, não se muna do que deva ser munido, não assim, alimente os valores que são reais, e acaba, por conta disso, sendo imprudente. Que aí vai acabar agindo sem refletir, né? Depois vai ver a inconsequência, a irresponsabilidade, tudo isso. Não é? Muito interessante. Bom, queridas, queridos, nós vamos então agora para alguns exemplos, não é? Kardec dá 3 exemplos, no item 31, 32 e 33, exemplo didaticamente de prece. Então a gente vai pedir para o Robson fazer a apresentação desse item 31 para nós, para a gente ver como Kardec realmente, nesse dia, né, que a gente comemora o seu nascimento, que é um presente para nós, né? Kardec realmente, na sua lucidez, o bom senso encarnado, não é? Esse educador por excelência, codificador admirável, a quem a gente deve aí realmente eterna gratidão. Vamos ver a didática, não é, de Kardec nesse item 31. Robson, por favor. Então, a prece do item 31. Meu Deus, sois soberanamente justo. Todo sofrimento nesse mundo deve ter, pois, sua causa e sua utilidade. Aceito o motivo de aflição que venho de experimentar, como uma expiação das minhas faltas passadas e uma prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me a força de suportá-la sem lamentação. Fazei com que seja para mim uma advertência salutar, que aumente a minha experiência, que combata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade, o egoísmo, e que ele contribua, assim, para o meu adiantamento. Olha que interessante, né? Bom, combater o orgulho, a ambição, a vaidade, o egoísmo, né? São aquelas situações que nós precisamos realmente modificar em nós. São aquelas montanhas lá que Jesus dizia lá atrás, né? Se a gente tiver fé, que até gostaria de comentar um pouquinho sobre a fé mais à frente, a gente vai conseguir mudar esse tipo de coisa em nós. Para isso, nós precisamos ter o título disso aí, submissão e resignação. Nós precisamos ter isso aí. Agora, quando a gente faz essa oração, eu pretendo e entendo que ela não deve ser somente uma repetição de palavras, né? Eu preciso entender se, quando eu faço essa leitura dessa prece, que ela é muito interessante, eu faço uma pergunta. Confiamos de fato na providência divina? Primeira questão, né? Segunda, confiamos que Deus quer sempre o nosso bem? São questões que nós precisamos responder ao fazer uma prece dessa, uma leitura dessa. E repito, não somente a leitura, mas entender o mérito do que nós estamos falando aqui. Então, bons espíritos que me protegeis. Então, eu sei que tem espíritos que estão protegendo a gente, né? Dai-me a força de suportar sem lamentação. Sem lamentação, nós precisamos estar, eu pelo menos alguns degraus acima, né? Porque geralmente a gente fica lamentando por aquilo que nós estamos passando, por uma aflição, o que é natural do ser humano, até porque nós não somos perfeitos, nós estamos num processo de aprendizado. Um dia nós vamos chegar lá. Esse dia é Deus que sabe, mas nós vamos chegar lá, né? Somos perfectíveis, né, Robson? Perfectíveis, exatamente. Perfeito, né? E no início eu falo que Deus é soberanamente justo. Então, se ele é justo, eu já estou dizendo aí que aquilo que eu estou passando é justo eu passar. Então, eu preciso entender isso, né? E que todo sofrimento deve ter, pois, sua causa e sua utilidade. Que nós comentamos lá atrás, né? Por que nós estamos sofrendo? Eu preciso entender isso aí, porque nós estamos sofrendo.
Agora, eu acho importante também comentar aqui, Geraldo e Davi, que nós precisamos ter nós precisamos destruir uma barreira primeira que acontece em nós. Por exemplo, frequentemente, nós queremos culpar alguém pelos nossos sofrimentos. É uma forma de não sofrermos tanto. É um mecanismo de defesa do ego, né, que a gente usa isso. Eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo porque alguém fez isso, alguém fez isso, alguém fez isso. Né? Eu preciso quebrar essa barreira. Tirar isso aí. Querer culpar alguém. Deixa eu ver qual que é a minha participação real nessa história. E a partir daí a gente pode, então, com a submissão, com a resignação, desenvolver em nós essa força que estamos pedindo aqui, dar-me a força de suportar essa lamentação. E que para mim seja uma advertência salutar, que aumente a minha experiência, ou seja, o meu desenvolvimento, o meu aperfeiçoamento, né? E combater aquilo que eu disse para vocês, né? E disse para mim, o orgulho, a ambição, toda a vaidade, e que isso vai contribuir para o meu adiantamento. Se eu fizer isso nessa cartilha, não somente repetitiva, mas acreditando que na providência divina e que Deus quer sempre o nosso bem, nós vamos ter um resultado esperado, é aquele que nós queremos. Eficaz, né? Exatamente a função da prece. Kardec, tão didaticamente, né, Robson, ele coloca no início desse capítulo que exatamente o elenco de preces que ele exemplifica não é necessariamente para a gente decorar, memorizar, né? Mas exatamente tomar como base, como fundamento, como uma inspiração. Não é? Davi, você pode fazer o item 32 com breves comentários, e eu vou pedir aí ao nosso público, que o nosso tempo vai voando, queridas e queridos, participem, e digam para vocês aí o que mais toca nessa leitura que o Davi vai fazer do item 32, que é outro exemplo de prece. O que mais chama a atenção de vocês, por favor? Vamos lá, Davi. Vamos lá, então, outra prece, né? Eu sinto, meu Deus, a necessidade de vos rogar, dar-me a força de suportar as provas que vos aprouve me enviar. Permitir que a luz se faça bastante viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige por querer me salvar. Eu me submeto com resignação, ó meu Deus, mas ai de mim, a criatura é tão fraca que se vós não me sustentais, temo sucumbir. Não me abandoneis, Senhor, porque sem vós não sou nada. É sublime esse reconhecimento da nossa pequenez, né? Não uma coisa falsa, né? Uma coisa de aparência. É realmente olhar para Deus e falar, Senhor, se ficar por minha conta não vai dar certo. Então o Senhor tem que me ajudar, né? Se eu me deixar aqui por minha própria conta, esse negócio não vai dar certo. Então me ajuda, né? Eu ainda sou fraco, eu ainda sou pequeno, eu não tenho força suficiente. E eu aprendi muito isso com a literatura espírita, né? Sempre que a gente roga forças a Deus, nunca nos é negada. Essa força vem, essa força nos alcança, essa força nos alimenta, e a gente consegue realizar coisas que a gente nem imagina e passar por provações que a gente nem sonha que passaria. E depois que termina, a gente mesmo fica muitas vezes admirado com aquilo, fala, meu Deus, nossa, eu consegui passar por isso. Né? Então, essa força é muito importante para nós, né? Sempre que a gente pede, né? A Marcela colocou aí, ó, destaco forças para suportar as provações e a criatura, porque a criatura é tão fraca. Muito, muito bem, coincidiu aí com a nossa fala aí, que eu também achei interessante destacar essa fraqueza nossa e pedir forças a Deus. Exatamente. E a Ilta ali está dizendo para nós, em 21:18, né? Que é muito lindo na doutrina espírita, esse tirar de máscara, né? Quer dizer, a gente se mostrar tal qual nós somos, né? A autenticidade, a sinceridade, a honestidade. Não adianta querer enganar os outros, nem a nós mesmos, nem a Deus, né? Então a gente tem que ser quem nós somos. Agora, é claro, numa busca constante de melhoria, né? Não é porque eu vou ser como eu sou, eu vou ser mal educado diante dos outros. Tem que fazer o esforço de educação. A prece proporciona isso, porque ela torna melhor o homem, ela nos aproxima, né, o ser humano de Deus, faz com que a gente se comunique com Deus. Então, isso é muito útil. Olha, para a gente fechar aqui, o item 33, eu vou pedir ao Robson, por favor,
que nos dirija essa leitura explicativa aí desses exemplos que didaticamente Kardec nos traz, não é, Robson, como você comentou, para nos servir aí como inspiração, como reflexão, digamos, para as preces que nós vamos fazer. Então, tudo que a gente lê tem que ter um sentido, uma razão, e tem que tocar o nosso coração, não só, né, a nossa mente, a questão cognitiva, né, da inteligência. Exato. Por favor, Robson. O item 33. Elevei meu olhar para ti, ó Eterno, e me senti fortalecido. Tu és a minha força, não me abandones. Ó Deus, estou esmagado sob o peso das minhas iniquidades. Ajuda-me, tu conheces a fraqueza de minha carne, e não desvias teu olhar de sobre mim. Estou devorado por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água viva, e me dessedentarei. Que a minha boca não se abra, senão para cantar teus louvores, e não para murmurar nas aflições de minha vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ó Eterno, só tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Teu nome seja bendito. Se me feres, porque és o Senhor e eu o servidor infiel. Curvarei minha fronte sem me lamentar, porque tu és grande, só tu és a meta. Muito lindo, não? Muito lindo. E aqui é uma ode à humildade, né? À submissão, à resignação. E quando eu comecei a ler esse livro, Geraldo e Davi, elevei meu olhar para ti. Eu lembrei, porque eu vim de fileiras evangélicas, de metodismo, durante muito tempo, né? E a gente lia muito a Bíblia, e tinha curso de Bíblia, aquela coisa toda. Então, ali tem no Salmo 41, que é um início dele, que é muito lindo. Elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso, para mim, é de uma poesia de Davi, que vamos dizer, um xará seu, né, Davi? Fantástico, né, esses salmos de Davi. E é verdade, e a gente é fraco mesmo. Então, Davi ressaltou, se nós não tivermos essa ajuda, nós vamos perecer mesmo, né? Então, nós temos que pedir, temos que ser humildes. E aí, tu és minha força, não me abandones. Né? Então, aceito isso aí, essa força que vai inundar em mim. Ajuda-me, tu conheces a fraqueza da minha carne. Nós sabemos aonde a nossa fraqueza pega. O nosso tendão de Aquiles, onde é que é, né? É ali que ele vai pegar. Então, e não desvies o teu olhar sobre mim. Que a minha boca não se abra senão para cantar seus louvores. Aí já começa o ato de louvar, a louvação a Deus, né, por tudo que Ele é, por essa maravilha que a gente não tem palavras para expressar. Né? Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Olha só. Estou me lembrando de Jó também aqui nessa história. Né? O Jó passou por tanta coisa e depois a gente viu o resultado. Achava que ele tinha tanta paciência, na verdade ele era muito impaciente, né? Ele construiu a paciência. Pois é. Só tu és grande, Senhor. Só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Aqui é lindo, né? Teu nome seja bendito se me feres, porque és o Senhor e eu, servidor infiel, aquele fraco que está precisando da sua força. Curvarei minha fronte sem me lamentar, porque tu és grande, só tu és a meta. Olha que coisa linda. Essa é a meta nossa. Até me arrepio em ler isso aqui, e a gente lê tantas vezes, mas quando lê parece que... Né? Está sentindo. Está sentindo. Então é maravilhoso, muito maravilhoso. Maravilhoso, Robson. Olha a participação aqui da Célia, nossa querida mentora aqui, né, Davi? A Célia é que organiza, que planeja. A gente está tudo aqui a Célia eu conheço também, de conversar com ela. Até o Robson, que é convidado, está amando da Célia, que está pensando... É a patroa.
Ela manda para mim, eu só obedeço bem ela. O que ela fala para nós aí, Davi? Sinto a necessidade, meu Deus, necessidade de pedir, sem dúvida. Bonito. Todos sentimos, né? Essa necessidade de pedir, de... Como é importante esse reconhecimento. A Vanessa Freire, diretamente da Califórnia, Robson, Estados Unidos. A Vanessa, ao lembrarmos que somos herdeiros da magnitude do Pai, a coragem assume nossa pequenez. Olha só, Jesus dizia que nós éramos co-herdeiros. Herdeiros. Então, a Vanessa está dizendo muito bem, herdeiros da magnitude do Pai. Essa magnitude parece que não cabe em nós, né? Porque vem uns pedacinhos, mas é imensa para nós, né? Exato. A coragem assume a pequenez. Muito bom. Exatamente. E a Denise diz aí, a prece cria um campo de forças positivas ao redor de quem ora. Exatamente, isso. A prece é um escudo protetor mesmo, de nossos, né? Não só dos corpos, né? De nós como organismo, mas como sistema, como indivíduo espiritual, não é? E aí, para fechar, Davi, antes da gente preparar aqui o encerramento, a Fernandinha. Cada uma dessas palavras nos acalmam, nos tranquilizam, sem dúvida, porque a gente sabe com quem pode contar, né? A gente sabe com quem pode contar. Aí a Célia não deixa por menos, tá vendo? Ela tá no comando, tá morrendo de vergonha, vocês são servidores que ajudam, e ainda ela continua lá. Aí vem o Chester confirmando tudo isso, não adianta, Célia. Viu? Queridos, eu queria mostrar para vocês aqui, com a permissão da Célia, do Davi, do Robson, de todos vocês. Ah, mas é muito bonito. Isso é. Mas, rapaz, a coleção que você já está mostrando aqui. Tem um livro diferente aqui, o Wiki. Isso, olha que bonito. Nós estamos inserindo na coleção, gente, do Fonte Viva, esse livro lindo, Palavras de Vida Eterna. É uma parceria editorial com a Comunhão Espírita Cristã, né, de Uberaba, foi um centro que o Chico fundou, e agora a gente fez a edição, então uma coedição com o livro impresso. Então vocês vão ter, né, os 5 volumes, somando aqui o Palavras de Vida Eterna. Ceifa de Luz, que estava lá na coleção, vai integrar, né, continua sendo editado, é claro, vai integrar outra coleção. Mas realmente aqui são 180 capítulos cada um, né, desses livros, totalizando 900 mensagens impressionantes de psicografia de Chico, né, e Emmanuel aqui explicando o Evangelho. Eu tinha separado um trechinho para falar de cada uma das lições aqui, mas não vai dar tempo. De qualquer maneira, gente, é tão rico esse conjunto que a gente encontra todos os assuntos que a gente procurar aqui, a gente vai ter sempre uma referência. Eu queria só, para a gente fechar aqui do Palavras de Vida Eterna, tem assim, olha, a expressão que está no capítulo de número 18, atitudes essenciais. Diz Emmanuel, não vale a pena sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Não vale a pena sofrer, porque sofrer todo mundo sofre. A gente tem que aproveitar o sofrimento, não é? Que lição tirar do sofrimento para o nosso engrandecimento, né, para o nosso crescimento espiritual. Então, vale a pena a gente conhecer, já está disponível aí a coleção para quem quiser adquirir na loja virtual da FEB, recebe no seu endereço, na sua casa. Há marcadores lindos, que eu não tenho aqui ainda, porque quando chegou, não chegaram marcadores, chegaram hoje é segunda, né? Chegou hoje, amanhã que eu vou pegar os marcadores lindos também desta coleção, tá certo? Então, olha, gente... Aqui, Davi, muito obrigado pela oportunidade, eu devolvo a palavra a você, que você possa proceder ao encerramento desse nosso momento de 60 minutos que passa voando, né, Robson? Muito rápido, muito rápido. Pois é, o tempo voa, né? Quando a gente está falando de algo belo e proveitoso ao mesmo tempo, né? Traz para a gente um aconchego de alma muito grande, a gente se sente feliz muito bem, que bom. Eu tenho... no coração a minha gratidão, então, pessoal e também aqui do programa, ao Geraldo Campetti, nosso querido amigo, irmão, ao Robson, que se dispuseram essa noite a estar aqui conosco, né, nos ajudando e também comentando e enriquecendo esse momento. A todo o público que participou conosco, que está aí vendo, aqueles que vão ver depois, né, um beijo no coração, na alma de cada um e os melhores estímulos aí para que a gente continue melhorando e crescendo sempre. Nossa gratidão ao Web Rádio Deus Conosco, né, nossos queridos amigos, e também à Web Rádio Fraternidade, pela
gentileza, né, pelo carinho de estar nos transmitindo. Devolvemos então ao Campetti para que faça o encerramento para nós, nesse momento de prece, que envolve tanto os nossos corações, com certeza ele sempre nos emociona. Vamos fazer então uma prece cantada aqui, agradecendo ao querido Davi, ao Robson, deste momento em que nós nos despedimos. Robson, as suas palavras finais, querido, por gentileza. Agradeço muito a participação hoje com vocês, o aprendizado que tive com vocês, muito importante, enriqueceu mais ainda a minha vida. Um abraço a todos que nos assistiram também. Que bênção. Então vamos orar aqui cantando um pouquinho, já encerrando este momento. A gratidão a todos pela presença. Como é bom saber que o bem não se perde nunca. Como é bom sentir que ao amor a gente deve tudo. Como é bom sofrer acreditando no amor sempre. Como é bom amar, nos cativar e reparar na frente que já chove lá fora e as sementes acordam. Amanhã vai ser um novo dia, só lembranças da noite sombria vão ficar. Como é bom nascer, morrer, nascer e progredir sempre. E desafiar o homem velho que ainda vive na gente. E daí sorrir, acreditando nas boas sementes. Pois já chove lá fora e as sementes acordam. Amanhã vai ser um novo dia, só lembranças da noite sombria vão ficar. Que já chove lá fora e as sementes acordam. Amanhã vai ser um novo dia, só lembranças da noite sombria vão ficar. Vão ficar. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Jales, apresentou Evangelho e Espiritismo. Na próxima semana estaremos de volta.